Quando Lucas e seus amigos ouviram sobre o antigo Hospital Santa Helena, a curiosidade falou mais alto. Diziam que o hospital foi fechado às pressas nos anos 90, deixando pacientes, equipamentos e mistérios abandonados. Havia rumores de que experimentos médicos secretos aconteciam ali e que nem todos os pacientes foram transferidos. Alguns desapareceram. Histórias sombrias giravam em torno do hospital, mas uma delas se destacava, a do último paciente. Eles decidiram explorar o lugar em uma noite de sexta-feira. Ao chegarem ao portão enferrujado, notaram que o hospital era uma imensa estrutura de concreto desgastado, cercada por janelas quebradas e corredores imersos em sombras. Ao lado da entrada principal, um aviso em letras desbotadas alertava: perigo, não entre. Lucas, sempre o líder do grupo, empurrou a porta de entrada, que se abriu com um rangido profundo e arrepiante. Ao entrarem, foram tomados por um odor de mofo misturado a algo mais pesado e metálico. As paredes estavam cobertas de pichações antigas e manchas amareladas. Eles começaram a explorar os corredores, ouvindo apenas o som dos próprios passos, ecoando nas paredes do hospital vazio. Ao passar por uma sala com uma antiga maca virada, Larissa comentou baixinho: dizem que, durante os experimentos, alguns pacientes perderam a sanidade e passaram a vagar pelo hospital. Acreditam que até hoje ainda estão aqui. A risada nervosa de Rafael cortou o silêncio, mas logo ele se calou ao perceber a expressão séria de Larissa. Conforme avançavam, os corredores pareciam ficar mais frios, e sons abafados vinham dos andares superiores, como gemidos distantes. Lucas notou algo peculiar. Na parede do corredor, uma seta desenhada com uma tinta vermelha desbotada apontava para uma porta fechada. Com a lanterna, ele iluminou o letreiro enferrujado acima da porta que dizia Sala de Tratamento 24. Não era aqui que faziam os tais experimentos? Perguntou Joana, visivelmente tensa. Eles hesitaram, mas a curiosidade venceu o medo. A porta rangeu ao ser aberta, revelando uma sala sombria com várias macas cobertas por lençóis rasgados. Equipamentos médicos antigos estavam empilhados em um canto, como se fossem sobras descartadas às pressas. Na parede oposta, um grande espelho de vidro refletia o ambiente, mas algo parecia estranho. No reflexo, as macas estavam vazias, mas uma figura em um jaleco sujo, encostada na parede, os observava fixamente. Lucas piscou, mas a figura já tinha desaparecido. Assustados, os amigos decidiram sair da sala rapidamente, mas, ao voltar para o corredor, perceberam algo terrível. A seta na parede, que antes apontava para a sala de tratamento 24, agora apontava para o lado oposto do corredor. Era como se o hospital estivesse mudando ao redor deles. Acho que devemos sair daqui, sussurrou Larissa, visivelmente pálida. Lucas concordou, e o grupo se apressou para voltar à entrada principal. Mas por mais que andassem, os corredores pareciam se repetir em um labirinto interminável. Cada vez que chegavam a um ponto de referência familiar, como o letreiro perigou na parede, parecia que estavam de volta ao mesmo lugar. Então o som de passos ecoou pelo corredor à frente, lentos e pesados, como se alguém estivesse arrastando os pés. Lucas apontou a lanterna e congelou. Uma silhueta em um jaleco branco, a mesma que viram no espelho, estava parada no final do corredor. A cabeça estava inclinada para o lado, como se observasse cada um deles com interesse. Seu rosto estava escondido pelas sombras, mas algo na postura transmitia uma sensação de ameaça e dor. Rafael tentou chamar o estranho. Ei, quem é você?
A figura nada respondeu, apenas se aproximou lentamente, o som dos passos ecoando mais alto. Lucas sentiu que algo estava errado, como se aquela figura fosse uma sombra de algo que um dia foi humano, mas agora só sabia repetir os movimentos. Tomado pelo medo, ele gritou: "Corram!" Os amigos dispararam pelo corredor, virando para qualquer direção que pudessem encontrar uma saída. Ao dobrar uma esquina, perceberam que a figura desaparecera, mas ao olhar para trás, o mesmo estranho estava lá, a uma distância ainda menor, movendo-se em uma velocidade impossível. Sem fôlego, Lucas e os amigos entraram em uma sala qualquer, trancando a porta atrás de si. A sala estava quase vazia, exceto por algumas cadeiras empilhadas e um armário médico antigo. Tentando controlar a respiração, ouviram o som da maçaneta da porta girando lentamente. "Ele está tentando entrar", sussurrou Joana, o rosto branco de pavor. Ouvindo vozes ao fundo, Lucas percebeu que o estranho parecia murmurar algo. Encostou o ouvido na porta e ouviu uma frase repetida várias vezes, como um lamento profundo. "Eles não me deixaram sair. O último paciente jamais deixará este lugar." Uma batida forte contra a porta fez a madeira tremer. Os amigos recuaram, e Rafael, em um último ato de desespero, pegou uma cadeira e se posicionou em frente à porta, pronto para se defender. O silêncio caiu por um momento, e eles pensaram que o estranho poderia ter desistido. Mas ao olhar para o espelho ao lado, Lucas viu o reflexo do último paciente bem atrás deles, observando cada um, como se estivesse aguardando o próximo movimento. Lucas prendeu a respiração ao ver o reflexo do último paciente no espelho. O olhar vazio e frio do estranho parecia perfurar a alma de cada um deles. Em um movimento rápido, Lucas puxou os amigos para o canto oposto da sala, tentando criar alguma distância entre eles e o espírito que os perseguia. Rafael, ainda segurando a cadeira como única arma, tremia visivelmente. Joana estava encolhida, com os olhos fixos no espelho, onde a figura continuava os observando. O silêncio era insuportável, e então, sem aviso, a luz do celular de Lucas piscou e se apagou. A sala mergulhou em completa escuridão. Uma voz baixa e arrastada ecoou pelo ambiente, como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. "Vocês vieram buscar o quê? A verdade ou a morte?" Os amigos se entreolharam em pânico, tentando encontrar uma resposta. Lucas, trêmulo, tentou responder: "Não, nós só queríamos explorar. Não sabíamos que..." A voz o interrompeu, desta vez mais perto, como um sussurro direto em seu ouvido. "Vocês trouxeram seus próprios pesadelos. Agora eles vivem aqui, para sempre." A porta atrás deles se abriu com um rangido, e mesmo sem ver nada, todos sentiram uma corrente de ar frio passar por eles, como se algo invisível estivesse entrando. Lucas sentiu uma mão gelada em seu ombro e ouviu o som de passos ao redor deles, embora não vissem nada. "Precisamos sair daqui", gritou Larissa, já à beira das lágrimas. Eles correram para o corredor novamente, mas o cenário parecia ter mudado. Onde antes havia apenas salas e corredores vazios, agora surgiam placas antigas, aparentemente deixadas por pacientes. Em uma delas, lia-se: "Quem entrar aqui jamais sairá." Os corredores estavam tomados por sombras e gritos abafados, como se pessoas invisíveis estivessem revivendo seus últimos momentos naquele hospital. Em cada canto, eles viam figuras sombrias, pacientes esquecidos, figuras espectrais que pareciam observar seu pânico.
Um som distante de aparelhos antigos, bips intermitentes, preenchia o silêncio, tornando o ambiente ainda mais macabro. Finalmente viraram uma esquina e avistaram uma escada. Decidiram descer rapidamente na esperança de encontrar uma saída pelos andares inferiores. A escadaria estava coberta de poeira e com marcas escuras nas paredes, que pareciam antigas manchas de sangue. Ao chegarem ao porão, o cheiro era sufocante, uma mistura de mofo e algo mais forte, como desinfetante. As luzes piscavam, lançando sombras estranhas em todas as direções. No final do corredor, uma porta semiaberta revelava uma luz vermelha que pulsava levemente. "Lá deve ser a saída", disse Rafael desesperado. Ao abrirem a porta, perceberam que era uma pequena sala de cirurgia. Equipamentos médicos enferrujados estavam espalhados por todo o lugar, e uma maca no centro estava coberta com um lençol sujo. Quando se aproximaram, Lucas viu algo que fez seu sangue gelar. Uma ficha de paciente com seu próprio nome escrito. Cada um deles encontrou uma ficha com seus nomes, listando detalhes que nunca haviam compartilhado com ninguém. "Isso não faz sentido", sussurrou Joana, as mãos tremendo enquanto segurava o papel. A luz da sala começou a piscar violentamente, e os rostos dos amigos se iluminaram com flashes vermelhos, parecendo ainda mais pálidos e assustados. A figura do último paciente apareceu no reflexo de uma vidraça ao lado da porta, com os olhos fixos neles. Lentamente ele levantou a mão, apontando em direção à saída, como se estivesse ordenando que partissem. Ao saírem da sala, notaram que o corredor à frente não era o mesmo de antes. As paredes estavam descascadas e o ambiente parecia mais novo, como se o hospital tivesse se transformado para uma versão de seus dias de funcionamento. Ouviram gritos e passos apressados, como se uma equipe médica estivesse correndo em algum lugar próximo. Sentiram que estavam presos em um pesadelo em loop, onde as histórias e almas daquele hospital continuavam repetindo seus últimos momentos. Lucas, desesperado, gritou: "Alguém, por favor, nos tire daqui!" Mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. O hospital parecia estar mais vivo do que nunca, decidido a manter suas presas por toda a eternidade. Os amigos correram pelos corredores, que agora pareciam infinitos, com portas que levavam sempre de volta ao mesmo ponto de partida. Lucas sentia o coração disparado e os nervos à flor da pele, mas uma estranha sensação o tomava. Ele sabia que a saída estava próxima, mas o hospital os manipulava, desviando-os para longe dela. Ao dobrar mais uma esquina, viram novamente a figura do último paciente parado à frente, como se os aguardasse. Ele parecia mais próximo, quase tangível, e seus olhos transmitiam uma dor indescritível, um sofrimento que ele desejava transferir para eles. Ao redor, sombras espectrais de pacientes se aproximavam, alguns mutilados, outros cobertos de marcas e feridas, todos com olhares vazios que pareciam clamar por justiça ou vingança. Larissa, tomada pelo desespero, gritou: "O que você quer de nós?" O último paciente ergueu a mão e apontou para as fichas de paciente que cada um ainda segurava. Os amigos olharam para as fichas. E então, tudo fez sentido. Cada ficha continha não apenas seus nomes, mas também a data daquele mesmo dia, com uma hora marcada para admissão. Era como se o hospital já tivesse registrado suas presenças antes mesmo de eles entrarem. Rafael, tremendo, disse: "Esse hospital, ele quer que nós fiquemos. Ele quer nos transformar em pacientes."
A figura fantasmagórica deu um passo à frente e o ambiente ao redor começou a se fechar. As paredes pareciam se mover, apertando-os em um espaço cada vez menor. Então, Lucas teve uma ideia desesperada. Lembrou-se do aviso na entrada. Quem entrar aqui jamais sairá. Ele gritou para os amigos: joguem as fichas no chão, agora! Eles deixaram as fichas caírem. Assim que o fizeram, o chão tremeu e o ambiente ao redor começou a se desintegrar em sombras. Uma porta antiga, enferrujada, apareceu ao final do corredor, emitindo uma luz fraca, como uma última chance de escape. Sem hesitar, eles correram em direção à porta, enquanto as sombras das figuras fantasmagóricas tentavam alcançá-los. Ao cruzarem a porta, foram envolvidos por uma sensação gelada e uma escuridão profunda, até que, de repente, sentiram o ar fresco da noite. Eles estavam fora do hospital. Ao olharem para trás, o Hospital Santa Helena parecia intocado, quieto sob a luz da lua. Era como se o lugar estivesse adormecido novamente, aguardando por outras vítimas. Ainda abalados e sem dizer uma palavra, os amigos se afastaram do hospital, cada um carregando em silêncio o peso do que viveram. Mas à medida que se afastavam, Lucas sentiu algo estranho no bolso. Quando enfiou a mão, seu coração parou. Era a ficha de paciente com o seu nome, a data do dia e uma observação em vermelho que dizia: internação incompleta, voltar para a conclusão. O terror se instalou e ele percebeu que o hospital jamais os deixaria completamente livres.